O país vive um momento que seguramente ficará marcado em nossa história. Nós vivemos uma ruptura democrática sofisticada, promovida por segmentos importantes da sociedade para retirar do poder e, se possível, da política, um partido que venceu as últimas 4 eleições presidenciais e uma presidenta eleita legitimamente por 54 milhões de brasileiros. Se o Senado da República votar o processo de impeachment, vai estar dando um golpe, sim, na Constituição. É um golpe parlamentar. Gostem ou não os senadores e senadoras de serem chamadas de golpista, é esse o papel que lhes reservará a história. E o pior é que, desde o início desse processo, o enredo ou o roteiro promovido pelos golpistas não se preocupa sequer em manter as aparências. A cada dia que passa, ficam mais evidentes as verdadeiras motivações de tudo isso e a completa ausência de qualquer respeito pelo Estado de Direito e pela democracia de quem o sustenta. E agora que nós nos aproximamos do desfecho desse processo, aqueles que se envolveram até a alma, até a medula, para promover essa ruptura, aqueles que participaram e seguem conduzindo o golpe, demonstram sua voracidade para concretizá-lo. Imagine se depois de todo esse esforço que envolveu, inclusive práticas questionáveis de jornalismo, de condução do processo jurídico, esses segmentos não atuariam de forma absoluta para conseguir sua defesa definitiva, mantendo o presidente interino golpista Michel Temer até o final de 2018 na presidência da República. São vários os cercos e as ações promovidas nesse sentido, todas para assegurar a aprovação do impeachment a qualquer custo. No fim da semana passada, por exemplo, de forma absolutamente incompreensível, o presidente Lula virou réu numa denúncia de obstrução da justiça no caso da Operação Lava Jato. Não foi denunciado por nenhum crime, foi denunciado porque obstruiu a justiça. Não foi denunciado por desvio, não foi denunciado por nada disso. Obstrução de justiça. Um juiz da primeira instância da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, não é nem de São Paulo, nem de Curitiba, de Brasília, aceitou a denúncia do Ministério Público, transformando o presidente Lula, juntamente com o ex-senador Delcídio Amaral, um advogado e o banqueiro André Esteves, em réus. A acusação do MP se baseia nas delações de Delcídio Amaral e seu ex-chefe de gabinete. Simplesmente nas delações, no que Delcídio falou que seria a ação, a atitude e o comportamento do presidente Lula. E todos nós sabemos que Delcídio do Amaral fez aquela delação como vingança política. Mas foi nisso que o Ministério Público se baseou para fazer a denúncia do presidente Lula. Os advogados do presidente Lula disseram que seu cliente já esclareceu, que ele já esclareceu na Justiça que jamais interferiu ou tentou interferir em depoimentos da Lava Jato. Tanto é verdade que sempre quando chamado foi prestar depoimento. Chegaram ao cúmulo, inclusive, de fazer uma condução coercitiva para ouvir um depoimento dele. Na realidade, queriam era prendê-lo, queriam era colocar uma pena antes de discutir, antes de provar, antes de mostrar se crime algum ele cometeu. Disseram ainda que a acusação se baseia na delação de um réu confesso e que Lula não se opõe a qualquer investigação, desde que sejam observadas as garantias fundamentais e o devido processo legal. Aliás, o presidente teve que recorrer à Organização das Nações Unidas, mostrar o que está acontecendo com ele, com a sua família, a invasão de privacidade, a ausência absoluta do processo e do direito, o respeito às garantias fundamentais. E, coincidentemente, ele é denunciado 2 dias depois que ele leva à ONU a denúncia dele sobre como ele está sendo tratado no Brasil. E tem que recorrer à ONU, sim, porque quem que vai protegê-lo agora? Qual é o órgão, qual é a instância que pode protegê-lo? Eu tenho dúvidas até se o Supremo Tribunal Federal pode fazer algo. É interessante registrar que foram necessários mais de 40 anos para que Lula se tornasse réu pela primeira vez, e por um motivo aparentemente tão frágil. Um homem com uma vida pública de tantos anos, com tantos enfrentamentos feitos, com tantas lutas feitas em favor do povo brasileiro, leva 40 anos para se tornar um réu. Um político dessa envergadura, que já foi mais do que investigado, perseguido, e não há nada além dessa suposta obstrução à justiça, acusada por um réu confesso. Agora de manhã, no final da manhã,
o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o Paulo Bernardo e mais 12 pessoas. E sabe o que o Ministério Público disse? Eu já esperava isso, já esperava indiciamento, a denúncia, depois daquela prisão absurda, daquela prisão que fere todo o direito, o sistema de direito do Brasil, já esperávamos isso. Mas aí vem os procuradores candidamente que adoram dar entrevista. Eu estou para ver quem gosta mais de dar entrevista nesse país. Não é político, não, é procurador da República. Dão entrevista que é uma beleza. Qualquer ação estão lá dando coletiva. Aí dá coletiva e diz assim, não, ele era o mentor de tudo isso, porque nós temos um e-mail que comprova. Mostre o e-mail. Mostra. Não mostram. Coloca o e-mail para ser visto. Quero ver esse e-mail publicado no jornal Folha de São Paulo, porque desviou 7 milhões de reais. Aonde está? Aonde está esse dinheiro? Eu faço um desafio aqui a esse procurador, a esse juiz, à Polícia Federal. Achem esse dinheiro. Aonde nós colocamos? Não tem um centavo, nós não pegamos um centavo. Meu patrimônio não é um patrimônio que chega a esse montante, aliás, ele é absolutamente compatível com o que eu ganho. Eu desafio esses promotores que adoram fazer discurso a dizer aonde está esse dinheiro. E, aliás, já que gostam tanto de política, deviam era se candidatar, se colocar pelo voto do povo e vir enfrentar a arena política, o debate da política. Mas isso eles não têm coragem. Ficam no conforto de ter um cargo com estabilidade e falarem o que querem, sem ter que ter responsabilidade. Aliás, quando se fala que eles têm que ser responsabilizados pelos seus atos, são os primeiros que pulam para trás e acham que não devem. Esse mês de agosto, mês de agouro, não vai ser um mês fácil para nós. Para nós que defendemos a presidenta Dilma, senadora Vanessa, para nós que defendemos a democracia, para a esquerda brasileira e particularmente para o PT. Todas as operações que estão se desenhando no âmbito da Lava Jato devem vir à tona agora em agosto. E envolvem muita gente. Mas vocês têm dúvidas de quem será colocado primeiro na berlinda e na trincheira? Com certeza o PT, o Partido dos Trabalhadores. Não vai ser o PP, não vai ser o PMDB, não vai ser o Democratas, não vai ser o PSDB, todos envolvidíssimos em tudo. Mas vai sobrar para o PT. Por quê? Porque em agosto o Senado da República estará discutindo o impeachment da presidenta Dilma. E no dia 29 o plenário dessa casa vai votar esse processo. E eu espero que esse plenário tenha decência, tenha vergonha e realmente não condene uma presidenta com ausência de crime. Recentemente houve um outro episódio também, que foi a pesquisa Datafolha, em que até a fraude estatística foi constatada para tentar ludibriar a população brasileira a acreditar que a maioria do país quer a manutenção de Temer no poder, quando na realidade a maioria quer novas eleições. Foi vergonhoso o papel do Datafolha, foi vergonhoso o papel da Folha de São Paulo de divulgar daquele jeito e não fazer uma autocrítica, de dizer que estava correto quando omitiu uma pergunta e colocou uma resposta que não condizia com a realidade dos fatos. A população sequer mereceu um pedido de desculpas. Isso veio demonstrado não só pelas denúncias que nós fizemos, por outras pesquisas que tinham anteriormente, veio demonstrado por uma pesquisa de um outro instituto, o Instituto Ipsos, publicado no jornal Valor Econômico, mostrando a verdade, que a maioria queria eleição direta. Aliás, se nós pegarmos a pesquisa final, nós vamos ver que 20% quer que a Dilma volte, 52% quer eleição direta, então nós temos 72% contra esse impeachment. É essa a leitura que eu faço. E qual é o medo de chamar a eleição direta? Qual é o medo da presidenta voltar e nós termos um plebiscito para que a soberania popular decida o que fazer? Quem tem medo? Michel Temer? Aliás, a pérola dele foi uma entrevista dizendo que a votação vai ser eminentemente política aqui no Senado, que é uma avaliação do governo da Dilma contra ele. Ele tem que disputar a eleição para ser avaliado. Quem é que ele pensa que é? Não é contra ele, não. Aqui é uma avaliação sobre a democracia. Se o Senado da República não considerar a base jurídica desse impeachment, vai ser um crime contra a democracia. Vai ser um Senado golpista e vai ficar na história como golpista, porque vai abrir a porteira para que qualquer presidente, qualquer governador, qualquer prefeito seja empichado se tiver uma maioria eventual no parlamento. Então, forma-se uma maioria eventual, não gosta da presidenta, nós vamos tirá-la, porque é uma votação política. É ela contra o Michel Temer. Não é.
O Michel Temer que se submeta às urnas, quer fazer uma das maiores reformas que esse país já viu, mexendo inclusive na Constituição de 88, sem ter a legitimidade do voto. E não é porque se elegeu como vice-presidente na chapa da presidenta Dilma. Na realidade, o programa que ele está defendendo não tem a legitimidade do voto, porque não foi esse programa o votado pelos eleitores em outubro de 2014. Portanto, ele não pode, como constitucionalista que é, ou se diz ser, dizer que não precisa fato jurídico para aprovar um impeachment. Estão preparando as pessoas, estão preparando o país para que esse impeachment branco, suave, desta forma se dê. É um golpe, mas se dê desta forma, fazendo com que as pessoas acreditem que é um processo legítimo, quando ele não é um processo legítimo. Veja a ponto que chega a irresponsabilidade desse governo golpista com colaboração da mídia. O jornal O Globo faz ontem uma manchete, dizendo que o PT desistiu de lutar pelo impeachment. Já está dando como certo que a presidenta será afastada definitivamente. E sabe o que eles usam para fazer essa manchete? Fofoca. Não tem uma fala que a gente diz em on, alguém que mostre a cara, que diga isso, que fale pelo PT. Nenhuma. Não tem um senador, um deputado, um dirigente, aliás, eles dizem dirigentes do PT. E fazem uma manchete na maior irresponsabilidade jornalística que se pode ter num momento tão difícil para esse país. Quer ajudar tanto assim no golpe que chega a essa situação, a se colocar nessa situação, fazer uma manchete dizendo que o PT largou a toalha? Como largou a toalha? Ontem nós tivemos manifestações em todo. E, aliás, como as manifestações maiores foram contra o impeachment, nós não tivemos por parte da TV, nem da Globo News, nem de outra TV, cobertura ao vivo e concomitante para comparar as movimentações. Porque as movimentações que foram chamadas pró-impeachment não foram as movimentações que os seus organizadores gostariam. Por quê? Porque a população já está vendo que isso é uma farsa, que é uma farsa para retirar os seus direitos, que é uma farsa para desestabilizar a democracia. As pessoas estão vendo isso, têm consciência crítica. Tanto que nessa mesma pesquisa do Ipsos, que foi publicada pelo jornal Valor Econômico, está lá que na pesquisa anterior 61% apoiavam o impeachment. Agora apenas 48% acham que é um processo correto. Então é óbvio que nós temos mudança nisso. Como que o Globo se baseia em informações em off para dizer o que nós estamos fazendo ou deixando de fazer? Sabe ele o que nós estamos fazendo aqui no Congresso? As conversas que nós temos com os senadores, as falas que nós fazemos, as articulações, aquilo que nós estamos enfrentando, inclusive na comissão do impeachment, e sei que toda vez que nós fazemos articulação com senadores que estão em dúvidas sobre esse processo golpista, o governo também age, vem para cima, né, pressiona, quer disputar o voto, faz isso, é do jogo político. Agora, plantar num jornal uma manchete dessa sem ter uma base, sem ter alguém que tenha coragem de falar, não. Me desculpa, não dá para aceitar isso. Essa manchete, para mim, ela somente demonstra que esse governo e seus apoiadores midiáticos estão temerosos com o resultado da votação do impeachment aqui no Senado da República, sim. E querem criar, desde já, um resultado pró-Temer. Nós não vamos aceitar isso. Nem permitir que fatos como esse tragam desânimo e enfraquecimento à resistência que nós estamos fazendo aqui. Podemos ser poucos senadores lá na comissão. Aqui no plenário nós vamos ser mais. Mas vamos resistir, vamos enfrentar e vamos convencer, sim, colegas de boa fé, colegas que estão acompanhando o debate, que sabem do que se trata, a votar contra esse processo golpista que nós estamos vivendo no nosso país. E nas ruas nós também vamos ter apoio. Com que cara esse Senado da República, os senadores, vão votar a favor de um processo de impeachment se o Ministério Público, que é o órgão que tem a prerrogativa de dizer o que é crime ou não, disse que não é e mandou arquivar? Com que cara? Com que moral? Eu gostaria muito de saber, porque de fato vai ter que se explicar muito para a sociedade e vai ter que se explicar muito para a história.